paz do Senhor Jesus, tudo bem? Essa semana a gente vai refletir um pouquinho mais sobre liderança cristã e desde já eu quero agradecer pelas 3 semanas que nós já passamos juntos, juntas, refletindo um pouquinho. Não chega a ser um curso, né? Mas reflexão do que vem a ser a nossa vida enquanto líderes cristãos ou enquanto liderados cristãos. Como é que acontece a liderança, né, na nossa vida cristã? Nós já falamos de alguns estilos de liderança, né, no mundo corporativo, na vida organizacional, administrativa, e como é que a gente percebe isso dentro da igreja, né, nas nossas atividades eclesiásticas. Que tipo de líderes nós somos de acordo com os estilos de liderança que existem. Nós falamos um pouquinho também da vida de Moisés, da sua liderança, do seu chamado, como é que ele foi sendo forjado, como a liderança dele foi sendo formada ao longo da vida dele e como é que ele desempenhou a liderança que Deus liberou para a vida dele. Como é que tem sido a sua liderança, você que é líder? Como é que tem sido liderar no dia a dia? Tem sido fácil? Difícil? Mais ou menos? Fato é que não é fácil, né? Nem sempre é fácil, pessoas são diferentes, formações diferentes, recebem educação diferentes, têm origem em famílias muito diferentes umas das outras, o que para algumas pessoas é de extremo valor, para outras nem tanto. Algumas pessoas você consegue conversar com elas mais abertamente, outras nem tanto. Algumas são mais sanguíneas, outras são mais calmas e algumas conseguem aprender com mais facilidade algumas atividades, algumas tarefas, desempenham algumas coisas de um modo mais tranquilo, são mais desenroladas que outras e nós precisamos perceber tudo isso quando estamos trabalhando com um grupo. Pequeno ou grande, nós precisamos perceber a pessoa, compreender a pessoa, né? Ter uma escuta atenta, um olhar atento para perceber as potencialidades e as dificuldades, tá bom? Então, hoje nós vamos meditar um texto que está em Marcos, no capítulo 3, do versículo 3 ao 19, que é a escolha dos 12 apóstolos. Nós vamos ver aqui Jesus escolhendo os 12 apóstolos. Então, diz assim o texto. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Então, aqui nós lemos Marcos, capítulo 3, versículo 3 ao 19. E eu queria fazer alguns apontamentos aqui, né? Algumas reflexões com você. Eu fiquei pensando que Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, a Bíblia vai falar aqui nesse texto, antes de escolher, de chamar aqueles que ele quis, 12 homens que ele quis, os quais vieram para junto dele. Essa é a nova versão internacional, tá? Eu sempre gosto da versão para que você possa depois comparar com outras também, ou com a que você tenha em casa. Então Jesus chama esses 12 que ele quis. Eu certa vez ouvi o missionário Ronaldo Lidório dizer que Jesus escolheu 12 homens improváveis. Por que improváveis? Porque ao longo do Novo Testamento nós vamos ver
características desses homens que provavelmente nós não teríamos em conta, né? Não gostaríamos que essas características estivessem presentes na vida de pessoas que viessem a trabalhar conosco. Se nós trabalhássemos, por exemplo, num recurso humano, num departamento de recrutamento e seleção, tivéssemos que fazer a escolha de alguns funcionários, ou tivéssemos que escolher alguém para indicar a liderança de algo, nós não escolheríamos uma pessoa sanguínea como Pedro, por exemplo. Nós não escolheríamos Judas Iscariotes, que o versículo 19 vai dizer aqui que é traidor. Judas Iscariotes que o traiu. A Bíblia fala que Judas também metia a mão na oferta, né? Uma pessoa que não era de confiança, então, portanto, não poderia ser um tesoureiro. Como é que uma pessoa dessa, a uma pessoa dessa foi confiado o dinheiro? Coisas que só Jesus faz conosco. E aí, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se Jesus fosse olhar para dentro de você, para algumas características suas, para alguns comportamentos, eu não estou falando de característica física aqui, embora que hoje em dia alguns departamentos, alguns lugares de recrutamento, alguns recursos humanos não empregam obesos, não empregam negros, né? Vão olhar o currículo da pessoa, que tem que ser maravilhoso, tem que ter graduação, pós-graduação, falar inglês, tem que ter um currículo maravilhoso. Se Jesus fosse olhar o nosso currículo, Jesus nos escolheria? Jesus escolheria a você e a mim? Quando eu penso naquela ministração do missionário Ronaldo Lidório, eu fico pensando, sempre medito nela e falo, uau, é uma ministração que mexe muito comigo. Toda vez que eu lembro dela, move minhas entranhas, porque Jesus também me escolheu. Jesus também te escolheu, mesmo sabendo das suas fragilidades. A Bíblia vai dizer que Jesus chamou a Judas de amigo, sabendo que Judas o trairia. Olha que estilo de liderança do nosso mestre, do amado das nossas almas. Ele orou, e às vezes a gente pensa assim, né? Eu vou orar para Deus indicar aquela pessoa maravilhosa. Na hora que a gente tem que escolher alguém, a gente quer uma pessoa perfeita. Não estou dizendo que você não deva orar, você deve orar. E você deve escolher aquela pessoa a quem Deus te mostrar em oração. Porque nós imitamos a Cristo. O nosso modelo é Jesus, então nós imitamos Jesus. E ao imitar Jesus, nós vamos orar e nós vamos escolher os 12, os 10, 1, 2, que Ele nos mostrar. E a Bíblia vai dizer no versículo 14 que Ele escolheu 12, designando apóstolos para que estivessem com Ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Ou seja, aquelas pessoas a quem Jesus escolheu, Ele escolheu para fazer as mesmas obras que Ele fazia. A mesma obra, as mesmas obras, para ter o mesmo comportamento, a mesma atitude, para ser como Ele, para aprender com Ele. E assim nós devemos fazer, esse deve ser o nosso estilo de liderança. Um estilo de liderança discipulador, de fazer discípulos, para que eles também façam a mesma coisa que nós fazemos, porque nós imitamos a Cristo, e nós podemos dizer como Paulo, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse deve ser o nosso estilo de liderança. E é tão incrível porque se nós fôssemos nos basear no modelo do mundo, do modelo secular, no modelo da nossa vida organizacional, seria tudo muito hierarquizado. Nós vivemos um sistema de muitas hierarquias. E provavelmente nós teríamos que passar por uma seleção rigorosa, avaliariam o nosso currículo, o nosso tempo de trabalho em algumas empresas, a nossa experiência, né?
o nosso feeling, o nosso, se sabemos falar ou não outros idiomas, quais são as nossas aptidões, as nossas habilidades, o que nós sabemos desenvolver bem. E fora tudo isso, depois de passar por uma bela avaliação, provavelmente até com alguns testes escritos, nós teríamos ainda que enfrentar as experiências para depois disso ser ou não aprovados. Mas graças a Deus pelo sacrifício, pela obra do Calvário, graças a Deus pelo sangue vertido na cruz, graças a Deus pelo poderoso sangue de Jesus vertido na cruz, a meu e seu favor. Foi por nós, graça imerecida, que nos dá acesso ao coração de Deus e que nos dá acesso a sermos estes discípulos deste tempo. A igreja continua viva, ativa, começou e ela continua ativa. Hoje, Atos dos Apóstolos acontecem na minha e na sua vida. A sua vida é cheia de atos dos apóstolos. A minha vida é cheia de atos dos apóstolos. Porque eu e você somos os apóstolos desta geração. Somos discípulos desta geração. Somos as pessoas quem Jesus quis e que vieram para junto dele. E que ele designou para ser apóstolos, que ele designou para que estivéssemos junto com ele, e que ele nos enviou a pregar e nos deu autoridade para expulsar demônios. Nós temos uma liderança maravilhosa, nós morremos com ele, mas a boa notícia é que nós ressuscitamos com ele. E que estamos assentadas com ele nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Nós governamos com ele nas regiões espirituais. E não é por merecimento. Não é porque em nós houvesse algo de maravilhoso que Jesus olhasse e falasse: uau, como ela é tranquila, como ela é amável, como ela é inteligente, nossa, como ela pinta bem, como ela fala bem. Não, não foi por nada disso. Foi por graça, favor imerecido. Foi porque, assim como na escolha dos 12, ele olhou para nós e viu em nós possibilidades, potencialidades. Aqueles homens eram homens falhos. Eram homens como nós. Ninguém queria Mateus. Quem ia querer um cobrador de impostos? Os cobradores de impostos tinham uma fama terrível. Quem ia querer Pedro? Um sanguíneo, qualquer coisa queria resolver na bala, queria resolver na briga. Né? Quem ia querer João e Tiago, que quiseram tacar fogo numa cidade? Se fosse hoje, é como eles dissessem assim: Jesus, não deixaram o senhor passar por Samaria, não? Deixaram o senhor passar lá, não? Quer que a gente desce fogo lá no meio deles? É como se alguém falasse: quer que a gente entre lá e mata todo mundo? Quem ia querer esses homens, pelo amor de Deus? Só Jesus. Quem ia me querer, pelo amor de Deus? Quem ia me querer? Eu sei quem eu era antes de Jesus. Sei muito bem dos meus defeitos, né? Não que o inimigo tenha poder para me acusar, mas a gente, quando recebe Jesus e quando a gente perdoa e é perdoado, a gente, né, lembra sem dor. A gente não tem amnésia, não tem nenhum problema, né, de esquecimento. Então a gente lembra, só que lembra sem dor, sem mágoa, sem rancor, sem raiva. Quem eu era. E ainda assim, Jesus me quis. E muitas vezes quando a gente vai trabalhar na igreja com alguns grupos, pequenos grupos ou grandes grupos, nós queremos escolher as pessoas. Ah, aquela irmã não, aquela irmã lá é briguenta. Ah, aquela não, aquela é fofoqueira. Aquele irmão, misericórdia, aquele irmão não, aquele irmão é uma pessoa que não tem compromisso com nada. Fala e não cumpre. Aquele outro, Deus me perdoe, não quero trabalhar com ele. Só chega atrasado. Aquele lá fala mal de todo mundo.
Nada para ele tá bom, nada presta. Aquela irmã, não, não, pelo amor de Deus, não, 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 não. Não, não, não. Eu quero selecionar o meu grupo. Vai ser um grupo de elite. Não é assim. Não foi assim conosco. E mais uma vez eu repito, o nosso modelo de liderança é Cristo. O nosso líder é Cristo. Ele quis você e ele quis a mim. E ele é quem escolhe. Ele é quem traz as pessoas para nós, para junto de nós. Muitas vezes nós achamos que somos nós. Eu ganhei aquela alma para Jesus. Amém, há um fundo de verdade nisso. Mas quem atuou em tudo isso, senão o Espírito Santo de Deus? Quem é que tem atuado em você, senão o Espírito Santo de Deus? Quem é que tem atuado através de nós, através da vida da igreja, para que outras pessoas sejam alcançadas assim como nós fomos, senão o Espírito de Deus? Quem alcançou o coração daqueles homens? Quem alcançou o coração de Pedro? Uma pessoa improvável. Ao ponto de Jesus falar para ele: Pedro, você quando se converter, fortalece os seus irmãos. E Pedro já estava com Jesus há um tempo. Para muitos, Pedro era um improvável. Imagine uma pessoa briguenta, rixosa, uma pessoa que queria resolver tudo do jeito dele. Eu já fui muito assim. Eu me identifico muito com Pedro, e às vezes eu falo bastante de Pedro porque eu me identifico muito com a vida do apóstolo Pedro. Mas Jesus disse para Pedro: você quando se converter, fortalece os seus irmãos. Eu quero finalizar essa mensagem aqui hoje dizendo para você, não sei se você é convertido de verdade, se você já se converteu, porque tudo na nossa vida é um processo. Mais um dia, Jesus também me disse: fortalece os seus irmãos, cuida das minhas ovelhinhas, com o mesmo amor que me foi confiado. Eu quero finalizar essa mensagem. Você é amado de Deus, você foi chamado por Ele, escolhido por Ele. Fortaleça os seus irmãos em nome de Jesus. Amém? E você viverá a liderança cristã que o Senhor tem para você, para sua casa, para sua igreja, para sua história, para a igreja dele, onde você congrega e onde você pôr os seus pés, você continuará sendo igreja. Lembre-se sempre que foi Jesus, o próprio Jesus, quem te chamou para ele e te escolheu para viver junto dele. Faça o mesmo com todas as pessoas que o Senhor trouxer para perto de você. Amém? Viva sua liderança cristã. Eu finalizo aqui dizendo que estas 4 semanas foram só uns momentos que o Senhor colocou no meu coração, para que nós refletíssemos sobre como nós temos vivido a nossa liderança, como é que nós estamos desempenhando aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Pregue o tempo todo. Se necessário, use a Bíblia, mas pregue com a sua vida. Pregue com o seu testemunho, pregue com o seu amor. Pregue chamando os improváveis para perto de você, mostrando para eles que em Deus nós podemos todas as coisas, que é Deus quem nos muda, nos molda, nos transforma e nos capacita para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Que nós possamos de verdade ser os improváveis deste tempo. Não Judas, com exceção de Judas, que o traiu, mas que sejamos improváveis, porque cada um de nós temos em nós algumas características dos discípulos. João e Tiago, a mãe de João e Tiago, certa vez pediu para Jesus que os filhos dela tivessem lugares privilegiados. Eles queriam ser os privilegiados, os bambambãs. Queriam passar na frente dos demais quando chegassem lá no céu. Pedro era sanguíneo. Tomé tinha dúvidas. Todos nós temos em nós algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Mas a boa notícia é que Jesus, Ele curou a todos. Curou Pedro, curou Tiago, curou João, curou a todos. E cura a mim e a você. Cura.
de dentro para fora. O Espírito Santo vem e mora em nosso espírito, recria o nosso espírito. Nós alimentamos a nossa alma com o amado das nossas almas, com a sua palavra, coração, com jejum, e aí vamos sendo restaurados em nossos sentimentos, em nossas emoções, e tudo isso reflete em alma para o nosso corpo. Jesus quer nos curar por completo, 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 para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós e ainda ensinarmos outros irmãos. Viva a sua liderança cristã com muita saúde espiritual, emocional, mental, física, em todas as dimensões. Viva a sua vida cristã e viva a sua liderança cristã, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada pelas 4 semanas que passamos juntos e perdoe pelo atraso. Esse vídeo deveria ter sido enviado ontem. Eu não consegui, mas estou enviando hoje, desejando que o Senhor te fortaleça e que através da sua vida muitas pessoas se convertam a Jesus. Amém? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.